Pessoal, beleza? Nós vamos usar esse recurso aqui, certo? Enquanto a gente não está voltando à normalidade, em tempos de coronavírus é importante a gente usar de outros dispositivos. Então, nós vamos discutir aí a questão da segurança pública e da democracia, né? Segurança pública e democracia, uma nova teoria da democracia, a qual já começa aí na introdução, se vocês acompanharam. Eu fiz um resumo aqui no PowerPoint para facilitar, e aí eu vou colocando, e também tem alguns outros pontos que eu trouxe aqui, no Excel, algumas estatísticas interessantes que eu fiz recentemente. De certa forma, eu coloquei no meu blog, certo? Vocês podem entrar no blog, fazer a leitura e fazer uma correlação com o texto. Então, nós temos aqui, a princípio, a introdução, na qual afirma o seguinte: a democracia como conceito é uma forma de governo na qual os cidadãos eleitores escolhem seus governos em eleições livres, limpas, pluripartidárias e periódicas e institucionalizadas. Segurança pública, já por sua vez, é um bem público, bem este, responsável pela manutenção da ordem pública. Historicamente, a manutenção da ordem pública como bem coletivo antecede a democracia como mecanismo de escolha de governantes. É, indubitavelmente, um dos principais, ou então o principal, bens coletivos da sociedade moderna. O controle da violência e da criminalidade constitui a primeira ação estruturante do Estado moderno e reflete decisivamente a qualidade de vida das sociedades contemporâneas. Me fez lembrar esse livro aqui, certo? E aí, presente, orientando o meu, e me surpreende pela qualidade. Esse livro é do Steven Pinker, Os Anjos Bons da Nossa Natureza, porque a violência diminuiu. Logicamente, o foco dele não é a América Latina, certo? Mas a Europa Ocidental e a América do Norte, principalmente os Estados Unidos. O sujeito está aqui, para quem quiser consultar. Nasceu em Montreal, tal, professor de neurociência da cognitivo do MIT e hoje é professor do departamento de psicologia em Harvard. Onde se formou. Certo? Um sujeito que traz justamente isso como o surgimento, né, das ideias ali, né, entre os séculos XVI e XVII, há uma mudança radical, né, no que diz respeito a encarar a violência. Logicamente, isso demora um tempo. Isso na Europa Ocidental, na América do Norte, mas sobretudo na Europa Ocidental, vai arrefecer os anos. Né? O processo civilizador, como diz o de Elias e tal. Mas tem dois pontos importantes que ele traz aí, que de certa forma tem correlação com os conceitos que a gente trabalha nesse texto, principalmente os de republicanismo e de liberalismo, que são conceitos aí que são revistos, né, trazidos novamente pela filosofia iluminista, que é a questão do liberalismo e do republicanismo. Inclusive o Pinker cita diversos autores, trabalha com diversos pensadores aí, sociologia política, da ciência política, da psicologia, enfim, história, muita história, que me relembrar até a minha formação básica, né, que é historiador, né, sou licenciado em História, licenciatura plena em História, me fez reviver muito, mas com muita estatística, né, com muito uso de citações a trabalhos inferenciais, e mostra isso, olha, o Estado moderno, né, e esse Estado moderno tem o seu nascimento teórico, principalmente em obras como Leviatã, né, esse amainamento, né, essa diminuição do ímpeto violento se dá justamente aí nesse período, né, já que na Idade Média a violência e boa parte da Idade Moderna ainda seria um recurso muito utilizado pelo Estado, inclusive, de forma de tortura, enfim. Isso aí aparece no Estado moderno, vem principalmente quando se junta nessa perspectiva do Estado moderno com o capitalismo e começa a amainar, começa a diminuir esse ímpeto violento e, logicamente, com uma estrutura baseada no Estado de Direito para anteceder tudo o que a gente entende por direitos civis, direitos políticos e tal. E os direitos de primeira geração que vão começar a ser instalados aí no início de uma democracia representativa que vai começar lá no século XIX, ainda censitária, mas que elementos que vão ser fundamentais para isso. Não é à toa, não é que você vai pegar, a gente pegando os países aqui, os dados
da The Economist, que eu já passei para vocês, e fazendo uma análise, né? Essa análise é muito interessante. Eu peguei aqui os países de democracias avançadas, fiz um ajustamento aqui, total de 15 países de democracias avançadas, numa série histórica entre 2010 e 2016, uma série histórica até razoável, pegando os indicadores de democracia dessas democracias aí, então, entre 9,8, 9,9 e 8, nós tivemos uma média de 8,9 desses países, e as taxas de homicídio desses países, entre eles Noruega, Islândia, Suécia, Finlândia, Irlanda, Dinamarca, Reino Unido e tal, Áustria, nós tivemos uma média de 8,9 no que diz respeito à qualidade das democracias sólidas, muito instituídas e tal, com uma média de homicídio de 1 por semana. Ou seja, democracias avançadas está altamente relacionada com esse controle da violência. Esse controle da violência nesses países, como vocês podem ver no texto que eu passei para vocês, na discussão lá dentro, principalmente no que diz respeito aos homicídios como problema público, já foi resolvido muito antes. O exemplo da Holanda, da Suécia, as duas principais cidades desses dois estados, você tem o arrefecimento se dando no século XVII. Então, taxas de homicídios do século XVII, como a gente pega, analisando aí o texto, no que diz respeito aí aos homicídios, você analisando, você vai ver que no século XVII o problema da violência já tinha sido resolvido nesses países muito antes da introdução da democracia como um mecanismo, como um método, como diz o Schumpeter. Então, o que é que a gente tem aí? Na discussão, na introdução. Então, o que caracteriza a maioria das democracias consolidadas é a consolidação de um Estado de direitos que antecedeu as eleições livres e limpas, conforme a teoria democrática contemporânea. Aí a gente tem toda a discussão que vai se dar logo no desenvolvimento teórico posterior, com Schumpeter, Downs, Dow, O'Donnell, e é onde a gente vai amarrar depois o conceito de democracia. Então, o Estado, como monopólio da força e garantidor de direitos civis básicos, ele vai anteceder o processo de escolha do cidadão nesses países, democracias consolidadas. Já nas democracias não consolidadas, ou sem democracias, que nós vamos ter como grande característica a insegurança pública e jurídica. Então, quando você pega, voltando para os indicadores da The Economist, e aí eu peguei como proxy a América Latina, já que muitos países autoritários não têm os dados de homicídios na mesma série histórica completa, e mesmo nos países da América Latina, nem todos têm, entre 2010 e 2016, fechadinho todos os dados de homicídios. Eu peguei alguns estados da América Latina, Colômbia, Panamá, Brasil, Equador, El Salvador, Guiana, México e Chile. Tirei aí as médias de índice de democracia nesses anos de 2010 e 2016. E suas taxas de homicídio, que a gente tem uma coisa impressionante. Então, no que diz respeito ao homicídio, a média nesses países aí é de 6,71, classificados ali naquela zona de Florida Democracies, Então, os híbridos de regimes e regimes autoritários eu tirei e deixei só os países realmente que tinham todos os dados e considerados sem democráticos em zonas intermediárias. E a média das taxas de homicídio para o período é impressionante, é de 23,8 por 100 mil. Ou seja, é 23 vezes superior às taxas de homicídio das democracias consolidadas. Mostrando que nessas democracias a fragilidade está, sobretudo, nessa condição. Ou seja, esse Estado não consolidado, nessa falta de Estado de Direito. Então, quando a gente vai para a discussão teórica, lá na frente, enquanto a teoria democrática, como que a gente chega a estipular um procedimento? Porque a gente tem que classificar as teorias da seguinte forma, da democracia. Temos as teorias minimalistas, as teorias procedimentalistas e as teorias normativas. Então, aquelas teorias de base habermasiana, participação política, cultura política, etc., etc., valor universal, coisa e tal, essa discussão normativa, a gente não entra nisso aí. A nossa preocupação é em cima das teorias de caráter minimalista e procedimentalista. A nossa teoria, ela é procedimentalista. Então, Anthony Dawes é procedimentalista, Schumpeter é procedimentalista, Dow é procedimentalista, O'Donnell é procedimentalista, porque eles criam procedimentos e critérios para definir o conceito. E a gente segue essa linha, a linha na qual a democracia
para verificar aí a responsividade e performance institucional do aparato de segurança pública em ambientes democráticos, para que o sucesso da democracia seja efetivado e o país se torne uma democracia consolidada, ou seja, as eleições vão se dar em ambientes de segurança, primeiramente eu tenho que ter um aparato de segurança pública democrático, revestido de autoridade autônoma, com os devidos mecanismos de freios e contrapesos, regidos pelo Poder Legislativo, fiscalizados em sua constitucionalidade por um Poder Judiciário independente. Esse aparato de segurança pública deve ser desmilitarizado e civil em sua investidura e no seu desenho institucional. Aí sim aparecem eleições livres, conforme a teoria. As elites políticas em disputa devem aceitar as regras institucionais das eleições, só havendo possibilidade de mudança nessas regras em momento posterior e com a devida participação da sociedade e dos órgãos de controle. E, por fim, garantias constitucionais dos direitos civis e políticos. Então, veja, com o controle dos homicídios, claro, veja que nós temos aí a questão da desmilitarização colocada, ponto que foi visto por Scott Minori, na teoria dele, sobre o controle civil sobre as Forças Armadas. Nós temos aí uma preocupação com a segurança pública conectada à visão dos direitos civis e políticos. Então, na minha visão, isso se torna muito mais crível, do ponto de vista, inclusive, estatístico, de ser comparado em países de semi-democracias. Não vão avançar sem avanço dessas estruturas. Certo? Então, logo em seguida, aparecem os homicídios como um problema público, onde está o Brasil, as regiões internas, as regiões Sudeste e Nordeste, dentro da região Nordeste, como se dá essa dinâmica, Então, no período analisado aí, nós temos apenas Pernambuco apresentando um recuo com a implementação de uma política pública específica, que também foi implementada na Paraíba, mas o que é que a gente tem de característica dessas políticas públicas? Elas conseguem amainar, arrefecer as taxas de homicídio, mas não conseguem colocar sob controle. Por quê? Porque a visão de política pública de segurança ela é restrita. Ela está restrita apenas à perspectiva da política pública propriamente. Não se analisa a segurança pública dentro do contexto do regime político. E é aí que está o grande problema. A maioria dos analistas que analisam políticas públicas de segurança se analisa com a avaliação, com a análise de políticas públicas. Não com o regime, com como é que o sistema político está desenhado. Então, a gente vê nessas democracias de baixa intensidade, democracias meramente eleitorais, o que o Adorno chamou de democracias delegativas, que o que caracteriza essas democracias? Altos níveis de violência, homicídio, criminalidade, parco controle, principalmente do sistema de justiça criminal, polícia truculenta, que tortura como técnico de investigação, pouco inteligente, não há um planejamento, mas, sobretudo, por quê? Porque você não tem essa visão do Estado como monopólio da força dentro do ambiente democrático, característica só das democracias avançadas. Enquanto a gente não enxergar isso, dificilmente nós vamos ter um controle efetivo da violência como todo, no longo prazo. A tendência é você ter essas oscilações, quedas e crescimento, um altíssimo número de homicídios. O Brasil é responsável por praticamente 10 homicídios no mundo. Então, imagina, a Alemanha, em 2016, teve 963 assassinatos. A Alemanha tem 83 milhões de habitantes. Pernambuco tem 9 milhões e meio. E 963 assassinatos são 3 meses do estado de Pernambuco. Então, assim, enquanto a Alemanha tem uma taxa de menos do que 0,8, 0,9 por 100 mil habitantes, Pernambuco tem uma taxa de 50, 60 por 100 mil habitantes. Municípios com taxas iguais a de El Salvador. Então, claro, para mim é claro, do ponto de vista teórico e empírico, nós temos aí um problema que não foi resolvido, que eleição nenhuma vai resolver, nenhum parlamento, por mais ativo que a maioria dos meus colegas afirmam ser, vai conseguir efetivar realmente uma democracia sólida, enquanto a segurança pública for vista dentro dessa perspectiva meramente procedimental, no que diz instrumental, no que diz respeito ao controle do homicídio, baseado em alguns planejamentos estratégicos, não levando em consideração o aparato do regime político. Nem a Colômbia, que é grande exemplo disso, chegou a esse patamar. Por quê? Porque a Colômbia também é uma semi-democracia na qual o seu sistema de segurança pública ainda precisa ser enquadrado dentro de uma sistemática de Estado de Direito, que lá ainda não se encontra, nas semi-democracias não se encontra. Certo? Então, e aí a título de Brasil, quando a gente entra na última parte do texto, a segurança pública do Brasil semi-democrática, como eu já afirmo, o Brasil é uma semi-democracia caracterizada por essa zona híbrida entre os dois regimes, onde nós temos características
da democracia muito naquilo que Schumpeter coloca, as eleições democráticas brasileiras, mas o autoritarismo fica claro nas relações entre civis e militares e na militarização da segurança pública e no funcionamento institucional da segurança pública de uma forma geral. Aí cito várias questões ligadas a isso, várias questões teóricas, inclusive históricas, né, do processo de segurança pública no Brasil, mas o que se destaca mais no texto é justamente o gráfico 2, né, que diz respeito a esse crescimento avassalador das mortes em decorrência de intervenção policial. É uma coisa absurda das mortes, um crescimento aí na ordem de 180%, mais de 24 mil assassinatos no período de 2013 a 2018. Imaginar que em 2018 nós tivemos 6.220 mortes em decorrência de intervenção policial, né? E que em países como a Alemanha você não tem nem 1.000 assassinatos por ano, né? E a maioria dessas mortes em intervenções policiais se dá no Rio de Janeiro. Então nós temos um problema aí que não só fragiliza, que não só coloca em xeque a segurança pública, ela coloca em xeque o próprio regime político, né? Dentro dessa perspectiva que a gente analisa aqui o conceito de democracia. Então, a conclusão, uma coerente teoria da democracia, mesmo que no campo do minimalismo eleitoral, a segurança pública deve ser o ponto de partida da teoria. Mesmo em seus conceitos normativos, a segurança pública como bem público deve ser o requisito mínimo e primeiro para a boa condução do sistema político. A segurança pública é um conjunto de instituições do Estado responsável pela manutenção da ordem pública como bem público. Os Estados democráticos contemporâneos devem procurar garantir a manutenção da ordem mediante a obediência a diversos institutos legais que estabelecem os parâmetros do seu poder de atuação. Deve vigorar no Estado democrático de direito, no império da lei, aquilo que o nosso Aldônio, lá no texto anterior a esse que vocês leram, chamou de esfera republicana. Tá certo? Então, por enquanto é isso, ok? É um vídeo relativamente curto e, posteriormente, no meu blog, certo? Posteriormente a inserir esse vídeo, no meu blog, eu vou colocar as questões, a resposta às questões aos textos que vocês estão me enviando por e-mail. Eu vou responder essas questões e colocar no blog de uma forma mais universal, mais colocada, mais específica, né? E qualquer um possa acessar do seu próprio celular. Tá ok? Valeu, até a próxima.